Olá, alunos do terceiro ano. Nesse vídeo eu vou fazer a correção da meta 2. Então, na meta 2, nós tínhamos a resolução de alguns exercícios da apostila. Então, aqui na primeira atividade, era da página 19, 20 e 21. Então, no exercício número 4, ele dava um texto que ele falava sobre o álcool etílico. E aí, ele dava ali a concentração do etanol no sangue, qual era o comportamento e o sintoma que a pessoa poderia apresentar, ok? Sobre esse quadro, ele faz 3 perguntas. Na primeira, ele quer saber o que o perito pode escrever no laudo, né, do motorista. Na letra B, ele quer a fórmula química do etanol. E na letra C, ele quer a reação química do etanol para o etanol, ok? Então, na letra A, então é o seguinte, então o motorista, ele apresentou lá uma concentração de etanol de 0,065 mol por litro. Então, fazendo aqui uma regra de 3, a gente pode ter a seguinte conclusão. Então, o etanol, a fórmula molecular dele é C2H6O. Massa molar, 46 gramas por mol. Então, significa que em 1 mol de etanol, eu vou ter 46 gramas. Um motorista apresentou 0,065 mol. Então, fazendo a regra de 3, eu consigo saber quanto que ele tem de etanol em gramas no sangue. Então, fazendo essa conta, eu consigo chegar à conclusão que é 2,99 gramas. Então, o que o perito poderia escrever no laudo? O motorista apresenta comportamento confuso, considerando que a concentração de etanol no sangue é de 2,99 grama por litro. Então, essa foi a letra A. Na letra B, ele queria a fórmula estrutural do etanol. Então, etanol, et, 2 carbonos, an, ligação simples, e al é da função orgânica aldeído. Então, ali tem a estrutura do aldeído. Então, CH3, CHO. Então, essa foi a letra B. E na letra C, ele quer a reação química. Ele quer a transformação do etanol para o etanol. Então, ali nos reagentes, eu vou ter o etanol reagindo com o gás oxigênio. Essa reação química vai gerar 2 produtos, que é o etanol e a água. Então, essa é a reação química da letra C. Certo? Continuando. Então, na questão número 5, ele dava lá 3 compostos e ele queria que vocês respondessem. Utilizando as regras da IUPAC, dê o nome oficial de cada um dos compostos. Então, no composto número 1, ele é da função cetona. No composto número 2, ele é da função éter. E no composto número 3, ele é da função aldeído. Então, ali eu coloquei para vocês a nomenclatura para cada um. Então, tinha que pegar a quantidade de carbonos, localizar a função orgânica e colocar a terminação seguindo a função orgânica presente. Então, na primeira termina com ona, a segunda é um éter, então eu tenho que colocar o nome das 2 partes que o éter está separando, e no terceiro composto é um aldeído, que termina com al, certo? Na questão 6, ele quer também que você dê a nomenclatura seguindo a IUPAC. Então, são 4 compostos. Então, no primeiro composto, função orgânica é o éter. No segundo composto, éter. No terceiro composto, éter. E no quarto composto também vai ser o éter. Então, todos é da função orgânica éter. Então, o éter é quando eu tenho o oxigênio separando o composto ao meio, ok? Então, vamos pegar ali o composto número 1 como exemplo. Então, o oxigênio está no meio, separando a cadeia. Então, eu tenho um CH3 de um lado e um CH2, CH3 do outro lado. Então, na primeira parte, o CH3 é uma ramificação que a gente já conhece, que é o metil. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o metil e vou acrescentar a quantidade de carbonos. Então, quando eu tenho só um carbono, eu coloco met. Como é da função éter, eu vou acrescentar o ox. Então, vai ficar metox. E na segunda parte, eu dou a nomenclatura
segundo a IUPAC. Então, CH2 e CH3 são 2 carbonos, ligação simples, e é um hidrocarboneto. Então, vai ficar etano. Então, o nome do primeiro composto vai ser metox-metano, ok? No segundo composto, percebam que as duas partes são iguais. Então, as duas partes vão ter 2 átomos de carbono. Então, na primeira vai ficar etox e na segunda, etano. Etox, etano. Então, essa regrinha da nomenclatura vocês vão seguir para todos os compostos da função éter. Sempre separar o oxigênio ao meio do composto. No próximo exercício, na questão 7, ele cita lá 3 compostos, que é o formaldeído, a acetona e o metil-etilcetona. E a pergunta era: os nomes oficiais dos compostos citados no texto na ordem que aparecem são. Então, o formaldeído, o nome dele, segundo a IUPAC, é metanal, a acetona, propan, 2-ona, e o metil-etilcetona, butan, 2-ona. Então, esse é o nome segundo a IUPAC. Na questão número 8, ele dava um composto, e aí ele dava algumas afirmações. Ele queria que vocês assinalassem a afirmação correta. Então, quando tiver um composto orgânico, a primeira coisa que vocês têm que fazer é circular a função orgânica. Então, percebam ali que está circulado 2 funções orgânicas. Na primeira, dupla O, é uma cetona. E lá na parte superior, quando eu tenho uma hidroxila, o OH, ele é um álcool. Então, qual é a função orgânica? Cetona e álcool, ok? Como ele está em fórmula de bastão, eu sugiro a vocês colocarem todos os átomos de carbono em cada vértice do composto e verificar se os carbonos estão estáveis. Percebam lá se eles estão fazendo as 4 ligações. Se não estiverem, adicionem átomos de hidrogênio em cada átomo do carbono. Então, fazendo toda essa estrutura do composto, eu consigo chegar na resposta da letra E. Então, ela apresenta as funções orgânicas álcool e cetona e a fórmula molecular é C19H30O2. Na questão 9, ele dá lá 4 compostos orgânicos e ele quer que vocês classifiquem somente o grupo cetona. Então, no número 1, eu circulei lá a função orgânica, que é a cetona. No composto número 2, C-dupla-O, cetona. No composto número 3, C-dupla-OH, é a função aldeído. E no composto número 4, C-dupla-OH, é um ácido carboxílico. Então, o grupo cetona só aparece no composto 1 e 2. Então, a alternativa correta é a letra A. Na próxima questão, na questão 10, ele dá lá 3 ácidos carboxílicos e ele quer que vocês forneçam ali a informação sobre a natureza e a classificação desse ácido carboxílico, ok? Então, a classificação, vocês vão dizer se é saturado ou insaturado. Então, saturado, se ele apresenta somente ligações simples na cadeia principal, e insaturado, se ele vai apresentar ligações duplas ou triplas, ok? Na natureza, ele quer que você coloque se ele é um ácido carboxílico ou se ele é um ácido graxo, ok? Então, percebendo ali a tabela, eu vou colocar como resposta correta o X, o Y e o Z que ele está pedindo na tabela é a letra A como resposta correta. Então, o X, ele é um ácido carboxílico, porque ele tem ali C-dupla-O-OH. Então, essa é a função orgânica que vocês poderiam circular ali para esse modelo X, ok? O Y, natureza desse ácido oleico. Então, ele é um ácido graxo. E o Z, a classificação. Ele é um composto saturado. Então, ele só tem ligações simples na cadeia principal, ok? Então, na questão número 10, a alternativa correta é a letra A. Na questão número 11, ele dá um composto. Nesse composto estão presentes 2 funções orgânicas. Então, novamente, circula a função orgânica e tenta identificar qual é a função orgânica presente. Então,
Na primeira extremidade, C-O é da função cetona. E na outra extremidade, C-OH é o ácido carboxílico. Então, a resposta correta é a letra B. Contém as funções orgânicas cetona e ácido carboxílico. Na atividade número 12, ele dá a estrutura de 5 compostos. 5 não, 4 compostos. E aí, ele representa por bolinhas, ok? Então, ó, percebam ali. Ele dá ali na cor preta, vermelha e branca. Ele faz 4 perguntas em relação a essas estruturas. Então, na letra A, faça uma legenda indicando quais elementos químicos estão presentes nas fórmulas. Então, percebendo ali toda a estrutura química apresentada, eu sei que a bolinha branca é o hidrogênio, a bolinha preta é o carbono e a bolinha vermelha é o oxigênio. Então, essa foi a resposta da letra A. Por que a bolinha preta vai ser o carbono? Percebam que o carbono tem que fazer as 4 ligações para ficar estável. Então, o hidrogênio é a bolinha branca que vai fazer com que ele fique estável e o oxigênio é a bolinha vermelha que também ajuda o carbono a ficar estável com as 4 ligações. Quem tiver dificuldade nessa letra A, eu sugiro colocar o elemento químico que pode facilitar na identificação dessas ligações, ok? Na letra B, de acordo com a nomenclatura da IUPAC, dê o nome de cada um dos compostos listados. Então, na número 1, eu tenho a função orgânica éster. Na número 2, eu tenho um éster. E na 3 e na 4, também eu vou ter um éster. O que é a função orgânica éster? C-O-O. Então, eu vou ter um carbono fazendo a dupla com o oxigênio e ao lado tem que ter um oxigênio. Percebam que os 4 compostos apresentam essa identificação, esse reconhecimento. Então, ali eu coloquei para vocês a nomenclatura seguindo a IUPAC. Então, vamos pegar o composto número 1. Então, o composto número 1, o nome vai ficar etanoato de etila, porque ele tem que seguir essa nomenclatura. Quem tiver dúvidas em fazer essa nomenclatura, peguem a tabela da reação das funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas, que lá eu coloquei um exemplo de como dar o nome para essas funções orgânicas, ok? Na letra C, represente a fórmula estrutural plana do ácido carboxílico que deu a origem a esses 3 ésteres representados. Então, o que é o ácido carboxílico? É quando eu tenho o carbono fazendo a dupla com o oxigênio com a hidroxila. Então, para que eu tenha esse éster representado nos 4 compostos, ele teve que reagir com o ácido carboxílico para poder ser formado. Então, ele veio de um ácido carboxílico. Então, na letra C, ele quer que você represente a fórmula estrutural plana de um ácido carboxílico. Poderia ser qualquer ácido carboxílico. Então, o que é um ácido carboxílico? Você poderia colocar lá CH3, CH2, C, dupla O, OH. Essa é a representação de um ácido carboxílico, ok? Tem que lembrar que tem o C dupla O, OH. E na letra D, dê a fórmula molecular do éster número 4, ok? Ele quer a fórmula molecular. Então, o que é a fórmula molecular? Quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios eu vou ter nesse composto. Então, pegando a bolinha preta, que é o carbono, vamos contar. Então, quantas bolinhas pretas tem? Tenho 6. Então, o carbono é C6, ok? Bolinha branca vai ser o oxigênio. Então, quantas bolinhas brancas eu tenho? Eu tenho 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios. Então, vai ser C6H12. E a bolinha vermelha é o oxigênio. Quantos oxigênios tem? 2. Então, a fórmula molecular vai ser C6H12O2. Então, essa foi a questão 12. Na questão número 13, ele dava lá 4 compostos e ele queria a hibridização dos compostos que ele listou ali. Então, ele faz a seguinte pergunta. Considerando as fórmulas representadas, é correto afirmar que... Então, primeiro a gente tem que lembrar sobre
a hibridização do carbono. Então, lembrem lá, se o carbono ele faz 4 ligações simples, a hibridização é sp3. Se ele faz 2 ligações simples e uma dupla, sp2. E se ele faz uma tripla e uma simples ou 2 duplas, vai ser sp, ok? Então, analisando todas as afirmações ali desse exercício, a resposta correta vai ser a letra D. Na função orgânica aldeído, temos uma ligação sigma formada pelas orbitais sp2 e sp3. Então, a letra D é a resposta correta, ok? Então, na número 1, eu não tenho função orgânica oxigenada. Na número 2, no composto número 2, eu tenho a função álcool. No composto número 3, aldeído. E no composto número 4, eu vou ter um ácido carboxílico. Então, a resposta correta é a letra D, relacionando ao aldeído do composto número 3. No exercício número 14, ele fala o seguinte: um produto industrial consiste na substância orgânica formada no sentido direto do equilíbrio químico representado pela seguinte equação. Então, ele dá uma reação química, tudo que está ali antes da flecha são os reagentes e depois da flecha são os produtos. Então, lá no produto, circulando a função orgânica, C-O, eu tenho a função éster. Então, a pergunta era, a função orgânica do produto que é formado na reação é C-O, é a função éster. A alternativa correta é a letra A. Então, essa foi a correção da meta 2. Qualquer tipo de dúvida pode me procurar no Moral do Iônica. Até mais!